Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos reunidos aqui para fazermos essa pequena conferência para falarmos sobre o tema da unidade dos cristãos. Então, no decorrer dessa exposição, nós apresentaremos também a carta encíclica do Papa Pio XI, chamada Mortalium Animos. Então essa carta, essa encíclica do Papa Pio XI vai nos ajudar a esclarecer esse tema tão importante que concerne na unidade dos cristãos. De fato, nós estamos justamente celebrando hoje a conversão de São Paulo, o grande apóstolo dos gentios. E por ocasião desta festa, é promovida no mundo inteiro uma festividade ecumênica, em nome de São Paulo. Eu não sei se ele está realmente muito satisfeito com isso, mas São Paulo acaba sendo um símbolo para a unidade dos cristãos. Como que todos os cristãos, especialmente os protestantes, têm uma especial vinculação com o apóstolo Paulo. Então, por isso, esse movimento ecumênico vai dar, através da mensagem, da espiritualidade e mesmo do exemplo de conversão do apóstolo São Paulo, uma motivação para a unidade dos cristãos. Então, antes de entrar em qualquer abordagem crítica sobre o que acontece hoje em dia, mostrando onde está o erro, onde se desvia da doutrina da igreja para se promover tais eventos, eu gostaria de dizer, antes de tudo, que a unidade dos cristãos é um dom fundamental, é uma graça que nós devemos pedir sempre a Deus, não somente durante uma semana, mas todos os dias da nossa vida, em oração. Foi o desejo de Cristo. Ele rezou, ele pediu ao Pai pela unidade dos cristãos quando ele estava no Horto das Oliveiras, capítulo 17 do Evangelho de São João. Então ninguém está aqui para promover a desunião entre os cristãos e a guerra de religião. Esteja isso bem frisado. Entretanto, nós não podemos também cair naquele irenismo de achar que as diferenças não são tão relevantes assim, afinal de contas, nós todos temos o mesmo Deus, vamos nos abraçar e vamos dizer que somos uma só família, somos unidos em Cristo. Isso seria maravilhoso, mas isso é uma ilusão. Isso é falso. Isso é enganação. Então, o verdadeiro ecumenismo, o que significa a palavra oikomenes? Oikos vem do grego, que forma a palavra economia, que vem de casa. Então, oikomenes quer dizer que você vai estar tudo junto numa mesma casa. Então, o ecumenismo é essa união de toda a família de Deus numa mesma casa, quer dizer, numa mesma igreja, numa mesma comunhão de fé. E a base para nós falarmos no ecumenismo vai ser tirada da carta de São Paulo mesmo, ele que escreveu aos Efésios, capítulo 4. Então ele diz o seguinte, solícito sede em guardar a unidade. Então ele está recomendando ali aos cristãos de Éfeso que eles tenham essa solicitude para guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual foste chamados, que é a esperança do céu.
Depois, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aqui ele já resume tudo. Efésios 4, versículo 5. Por que ele está dizendo que é um só batismo? Porque o batismo é exatamente a referência fundamental da igreja. Se você tem um batismo diferente do meu, você tem uma igreja diferente da minha. E se nós temos dois batismos, um batismo dos dois está errado. Porque São Paulo está dizendo, só tem um batismo. Então, se aqui nós estamos apresentando dois batismos diferentes, um desses dois tem que estar errado. Isso eu não estou me referindo à forma de celebrar o batismo. Você pode ter diversos ritos de batismo. Isso é uma coisa. Mas estou me referindo à expressão mesma do sacramento do batismo, que é a forma com que a pessoa entra na igreja de Cristo. Agora, se a pessoa diz, olha, eu fui batizado em tal igreja, ele sabe que ele entrou naquela igreja, foi iniciado naquela igreja por aquele batismo. Então, ele já tem consciência que ele está indo contra a palavra de Deus, que diz claramente que existe só um batismo. Agora, se ele está convencido de que essa igreja tem esse único batismo válido e verdadeiro, então mostra as provas. Mostra a prova da antiguidade, da catolicidade, da ortodoxia, da unidade e da apostolicidade dessa igreja que realizou esse batismo sobre você. Porque se a pessoa quer de todo o coração, com sinceridade, seguir a Cristo e pertencer à igreja de Cristo, ele tem que ser batizado. Quem for batizado será salvo. Quem não for batizado não será salvo. Então, a questão é saber agora, nessa discussão ecumênica, de qual batismo nós estamos falando. Porque se chegarmos ali no tempo dos Atos dos Apóstolos, você vai ver que, uma passagem curiosa, né, que quando eles chegaram numa comunidade ali, disseram, olha, mas qual batismo que vocês receberam? E eles responderam, nós recebemos o batismo de João. Esses que receberam o batismo de João, todos eles foram batizados de novo. Quer dizer o quê? Que João perdeu tempo batizando no Jordão durante tanto tempo, mais de ano? Não. Mas o batismo de João não era eficaz, ou seja, não introduzia na Igreja Católica. Ele sabia que haveria um batismo após aquele que ele realizava. Aquele batismo que João realizava era uma preparação para o verdadeiro batismo. Por isso que todos aqueles que receberam o batismo de João foram depois batizados de novo. E isso é muito significativo para mostrar que o próprio João Batista, que é autoridade, né, que é uma pessoa inigualável, como o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, disse, ele não teve a pretensão de fazer um batismo que realizasse aquele mesmo batismo que Cristo ia inaugurar na sua igreja. Então, por isso que São Paulo diz, há uma só fé e um só batismo. Se você traz uma fé diferente, nós temos que ter um debate para poder discernir qual é a verdade, qual é a verdadeira fé, qual é a fé que traz a marca da tradição e que não está em nenhuma contradição com aquilo que os apóstolos ensinaram, que a Sagrada Escritura ensinou e que os doutores da igreja reafirmaram. Então é isso. Aqui é o resumo. Então, a partir dessa primeira abordagem, né, vamos começar a ler aqui a carta do Papa Pio XI. Né? Ele diz aqui, sobre a promoção da verdadeira unidade da religião.
Começa dizendo: talvez jamais em outra época os espíritos dos mortais, né, por isso que chama mortalium animus, né? Então as almas dos mortais foram tomados por um tão grande desejo daquela fraterna amizade. Né? Veja aí como é que ele coloca bem a expressão fraterna amizade. Né? Como uma coisa positiva. Né? Depois vai dizendo, razão pela qual a unidade e a identidade de natureza somos estreitados e unidos entre nós. A amizade que deve ser robustecida e orientada para o bem comum da sociedade humana quando vemos ter acontecido nesses nossos tempos. Então quer dizer, né, depois de todas essas guerras, depois de todos esses conflitos, se bem que ele estava ainda antes da Segunda Guerra, mas enfim, depois continua. Embora as nações ainda não usufruam plenamente dos benefícios da paz, antes pelo contrário, antigas e novas discórdias vão explodindo em sedições e conflitos. Como não é possível, entretanto, que as muitas controvérsias sobre a tranquilidade e a prosperidade dos povos sejam resolvidas sem que exista concórdia quanto à ação e às obras dos que governam as cidades e administram seus negócios, compreende-se facilmente, tanto mais que ninguém discorda da unidade do gênero humano, porque estimulados por essa irmandade universal, também muitos desejam que os vários povos se unam cada dia mais estreitamente. Então, a primeira parte aqui ele diz, está muito bom, está bonito, vamos ser amigos, vamos ser irmãos, vamos formar essa irmandade, essa fraternidade universal. Depois ele vai colocar as questões dentro do seu devido contexto, dizendo o seguinte: entretanto, alguns lutam por realizar coisa não dissemelhante quanto à ordenação da lei nova trazida por nosso Senhor. Quer dizer que estão tentando fazer isso, porém em contradição com o Evangelho. Pois tendo como certo que rarissimamente se encontram os homens privados de todo sentimento religioso, por isso parece que passaram a ter a esperança de que sem dificuldade os povos, embora cada um tenha sua sentença diferente sobre as coisas divinas, concordarão fraternalmente na profissão de algumas doutrinas, como que em um fundamento comum da vida espiritual. Então essa frase é chave aqui na encíclica inspirada de Pio XI. Ele diz aqui, então quer dizer que eles estão achando que eles vão encontrar um fundamento comum? Qual seria o fundamento comum? Por exemplo, olha, não vamos pensar em coisas secundárias, vamos pegar o fundamento comum. O fundamento comum é buscar a paz, buscar o amor, sermos gentis uns com os outros, termos o mínimo de preceitos morais, assim, uma coisa mais ou menos básica, trabalhando para o bem comum, para a ecologia, para a amizade e, por que não, pensarmos que existe um Deus. Se você acha que existe mais de um Deus, também não tem problema. Mas o importante é achar que existe uma coisa, uma energia, e cada um concorda que existe aí alguma coisa sobrenatural que ajuda, que governa e que vai nos abençoar. Então quer dizer que, imagine a completa loucura desse pensamento. E isso aqui, na primeira metade do século XX. Nós estamos 100 anos depois, encontrando o que ele previa, o que estava aqui já de uma forma teórica desenhada, agora atingindo o ápice em forma de apostasia. Então, por isso que se costumam realizar convenções, assembleias, pregações, com muitos ouvintes para debates. E ele diz ainda, promiscuamente, o termo aqui foi bem forte, promiscuamente faz esses debates, pagãos de todas as espécies, depois juntam com fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo e os que obstinado e pertinazmente contradizem a sua natureza divina e a sua missão.
Então ele está descrevendo aqui todos os tipos de hereges e todos os tipos de religiões, eles estão juntos numa mesma assembleia, batendo palma e dizendo, olha, gostei dessa pregação. E em seguida ele vai dizer, os católicos não podem aprovar isso. Então ele diz, sem dúvida esses esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são mais ou menos boas. Pois, embora não de uma única maneira, eles alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito e nativo em nós, né, pelo qual somos levados a Deus e reconhecemos o seu império. Continua o Papa, erram e estão enganados, portanto, os que possuem tal opinião. Pervertendo o conceito da verdadeira religião, eles a repudiam e gradualmente se inclinam para o chamado naturalismo e mesmo para o ateísmo. Aqui vale um parênteses, porque ele falou de naturalismo e ateísmo. São duas coisas que caminham juntas, por incrível que pareça, porque o ateísmo, ele se baseia na natureza. Ele está totalmente convencido de que a natureza por si mesma, ela já é alguma coisa boa. Então, se uma pessoa ela se diz, né, um ateu, essa pessoa ela vai desenvolver o ateísmo dele, né, seja para o caminho do naturalismo, seja para o caminho do panteísmo, que também é uma espécie de naturalismo, né, que vê Deus em tudo na natureza, como é o caso das religiões da Amazônia, né, dos índios da Amazônia, que fizeram culto lá dentro do Vaticano, né, receberam inclusive homenagens para isso. Então esse naturalismo, esse panteísmo está sendo difundido de uma maneira discreta. Ao mesmo tempo que eles trabalham para essa religião universal, que não é outra coisa senão o chamado noachismo. Noachismo. Por que é o noachismo? Noachismo vem de Noé. Né? Noé, em hebraico, Noá. Ora, Noé fez uma aliança com Deus antes de Moisés. E essa aliança foi selada com todos os povos. Então, os judeus que querem ser a única religião perfeita e superior, querem dar para os gentios, para os povos que não são judeus, segundo eles, né, uma religião universal, que seja inferior, obviamente, ao judaísmo, né, subordinada ao judaísmo. E essa religião universal já está prevista nos códigos, né, nos antigos livros deles, que eles se organizaram desde que eles negaram Nosso Senhor. Eles fizeram o Talmud, depois fizeram muitos outros escritos que chegam a uma conclusão de que eles têm que trabalhar para o noachismo. Quer dizer, que eles não vão dar para todas as famílias humanas a religião do judaísmo, que é só para o povo eleito. Mas vão oferecer para essas famílias humanas uma religião mais simples, mais modesta, né, que tenha as diferenças de cada um, mas que ela seja considerada uma religião básica para todos os seres humanos inferiores. Né? E ali é que nós vamos chegar no noachismo, que está sendo promovido pelos papas da Igreja Católica após o Concílio Vaticano II. Principalmente depois dessa declaração da liberdade religiosa do Vaticano II, que não foi outra coisa senão o primeiro passo para esse programa do noachismo. Então isso é importante, esse parênteses, para que a gente fique entendendo o que acontece por trás do ecumenismo. Aqui nós ainda estamos falando do ecumenismo com todas as religiões. Mas depois vamos entrar também, agora nesse assunto não menos perigoso, né, que é a união dos cristãos. Então aqui vem o Papa Pio XI. Entretanto, quando se trata de promover a unidade entre todos os cristãos, alguns são enganados mais facilmente por uma disfarçada aparência do que seja reto.
Então, ao mesmo tempo que tem esse noachismo, quer dizer, esse ecumenismo, né, de juntar todas as religiões, importa que seja pagão, budista, muçulmano, seja lá quem for, né, você venha que você vai estar junto conosco na formação da religião universal. Né? Ao mesmo tempo que tem esse movimento, tem também o movimento ecumênico dos cristãos. E ele está dizendo aqui, muito propriamente, que muitos são enganados mais facilmente. Por quê? Porque acham que, não, de fato eu não posso me unir com os budistas, mas eu posso me unir com o protestante porque ele acredita no mesmo Salvador, ele tem a mesma Bíblia que eu. Então, com isso, nós vamos formar um ecumenismo. Né? E aí continua, acaso não é justo e de acordo com o dever que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações mútuas e sejam finalmente unidos por mútua caridade? Não é esse o tema? Né? Aqui é a pergunta do Papa Pio XI. Não é esse o tema dessas semanas de oração pela unidade dos cristãos? Não é isso que se repete em todos os lugares? Temos que parar de brigar, temos que parar de nos ofender, sede unidos, sede concordes, façais o possível. E assim vão citando passagens da Escritura, mesmo das cartas de São Paulo, para provar que a Escritura nos manda sermos irmãos, todos unidos em Cristo, porque afinal de contas, as nossas diferenças são insignificativas, são tão pequenas que não compensa a gente ficar com qualquer tipo de confusão ou de debate ou mesmo de guerra. Né? Então aqui continuando o Papa explicando sobre isso. Acaso alguém ousaria afirmar que ama a Cristo se na medida das suas forças não procura realizar as coisas que ele mesmo desejou quando pediu ao Pai que todos os seus discípulos fossem um? João 17, 21. E outra pergunta, ainda para convencermos, né? Acaso não quis o mesmo Cristo que os seus discípulos fossem identificados com ele? Por esse sinal, né, dessa unidade, desse amor, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um com os outros. João 13, 35. Quer dizer, todos os argumentos estão aí. Né? E aí diz o Papa, respondendo essas perguntas, que ele mesmo coloca como provocação, responde o Papa, oxalá que todos os cristãos fossem um. E acrescenta, eles poderiam repetir muito melhor a peste da impiedade que cada dia mais se alastra e se expande e se ordena ao enfraquecimento do Evangelho. Eles poderiam repelir, né? Esse é o argumento. Né? Quer dizer que se todos os cristãos fossem um, eles seriam muito mais fortes para acabar com a impiedade, né? Com o paganismo, com as falsas religiões e que enfraquece o Evangelho. E aí vem a resposta. Os chamados pancristãos, esse é o nome, né? A gente fala em católico ecumênico, evangélico ecumênico, mas não existe isso. O termo é pancristãos, quer dizer, são esses que promovem a unidade com todos os cristãos. Né? E o Papa diz ali que eles ocultam um erro gravíssimo. Eles estão tão longe de serem poucos e raros, mas ao contrário, cresceram em fileiras compactas e uniram-se em sociedades largamente difundidas, né? Cada vez mais dirigidas por não católicos. Essa iniciativa é promovida de modo tão ativo que de muitos modos consegue para si a adesão dos cidadãos e arrebata a malícia dos espíritos, mesmo de muitos católicos, pela esperança de realizar uma união que pareceria de acordo com os desejos da Igreja, para quem realmente nada é tão antigo como a ideia de reconvocar e reconduzir os filhos desviados para dentro do seu grêmio, para dentro do seu redil. Na verdade, sob todos os atrativos e afagos dessas palavras, oculta-se um gravíssimo erro, pelo qual são destruídos, olha bem essa frase, são destruídos todos os fundamentos da fé. Então eu estou repetindo aqui a frase
Papa Pio XII, Papa Pio XI, né, na sua encíclica sobre essa questão da unidade dos cristãos. Porque ele está afirmando claramente que sobre uma falsa amizade e sobre uma ideia de fraternidade que não tem nenhum fruto, eles acabam promovendo um movimento que vai destruir todos os fundamentos da fé. Isso que na época dele partia de movimentos, de leigos, de pessoas envolvidas ali, né? Não, é claro, sem apoio das sociedades secretas que estão sempre presentes nessas coisas para destruir a Igreja Católica, isso é certo, né? Mas hoje são a própria hierarquia da Igreja com todos os níveis de fiéis, né? E também os religiosos, os bispos, os cardeais e até mesmo a própria pessoa daquele que ocupa o lugar de Papa. Então pense bem o nível que nós chegamos. Uma vez que nós temos uma tal contradição, nós temos que partir no raciocínio lógico e entender o seguinte: uma das duas pessoas está errada. Ou o Papa Pio XI estava errado na sua encíclica, né, aqui colocada em caráter doutrinal, ensinamento de ex-cátedra do magistério da Igreja, ou o Papa atual está errado. Um dos dois está errado, porque um está falando uma coisa completamente diferente do outro, né? Então, na hora de colocarmos os dois na balança, sem querer analisar nenhum aspecto subjetivo, simplesmente a gente diz: quem veio primeiro é mais antigo, é superior ao que veio depois. É simples. Isso é a regra fundamental de toda a hierarquia. Quem nasceu primeiro, quem veio primeiro, ele colocou uma pedra, o outro não pode tirar, né? Então, para que Cristo instituiu a Igreja? Para que o Papa fosse o fundamento, né, da religião, da verdadeira doutrina e promovesse, né, sem dúvida, a unidade dos cristãos, porém dentro da verdadeira fé. E se o Papa promove a unidade dos cristãos relativizando a fé, então ele não está fazendo papel de Papa, está fazendo papel de mercenário, quer dizer que aquele, segundo nosso Senhor diz no Evangelho de São João, que só vem para dispersar. Ele não vem para cuidar das ovelhas, ele vem para dispersar. Então eu estou falando isso não como quem está criticando uma pessoa ou outra, mas simplesmente como quem está alertando a todos aqueles que me ouvem, né, todos aqueles que estão aqui acompanhando essa nossa explicação, para o problema gravíssimo que se levanta nos nossos dias, que a gente chama de apostasia. Mas continuemos aqui com a encíclica de Pio XI. Advertidos, pois, pela consciência do nosso dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela novidade dessas falácias, que isso é uma falácia, com certeza, né? Apelamos, irmãos veneráveis, né? Aqui está falando com os bispos, para vosso empenho na precaução contra esse mal, né? Então a precaução, quer dizer, não existe isso, né? Dado que se trata de iniciativas de respeito a eles para unir de qualquer maneira em um só corpo os que se denominam cristãos. Os que se denominam cristãos. Então veja como que também aqui ele coloca uma coisa que é importante se esclarecer, né? Porque normalmente as pessoas chamam de cristãos qualquer um que acredita em Cristo. Sem dúvida, se a pessoa acredita na Bíblia e acredita que Cristo é Deus, né? Aqui eu não me refiro aos mormons e aos testemunhos de Jeová, se bem que mesmo eles podem ter alguma luz, algum acesso a algum bem, né? Pelo fato deles estudarem a Bíblia, mesmo que seja completamente transformada e errada. Mas me referindo àqueles que se dizem cristãos, ou seja, que acreditam na divindade de Cristo, que acreditam no Evangelho, que acreditam na palavra de Cristo, sem dúvida que essas pessoas recebem algum fluxo de graça,
alguma, né, bênção do Espírito Santo para poderem se conduzir de alguma forma num caminho de encontro à salvação. Porém, diga-se bem claro que todos esses que são heréticos e que são cismáticos, ou seja, que estão fora da verdadeira igreja, da verdadeira religião, em algum momento da sua vida, nem que seja na hora da morte, eles têm que renunciar aos seus erros para eles conseguirem a salvação. Eles têm que renunciar ao erro que é um obstáculo para chegar até Deus. O erro é um obstáculo. E a pessoa, quando pede, ela tem a luz. Se a pessoa rezar todos os dias dizendo: Senhor, me mostra a verdade, me mostra a verdadeira religião, me mostra onde que está o certo e onde está o erro, essa pessoa vai ter a graça. Então isso não é uma coisa impossível, né? Tantos se converteram, né? Por que a pessoa não pode se converter? Agora, hoje em dia se diz: não, eu não posso pregar para ninguém, eu não posso fazer proselitismo, eu não posso ensinar para ninguém, eu tenho que deixar que cada um esteja na sua igreja, na sua religião e respeitar a religião dele. Ora, o que é isso? Onde nós aprendemos isso na história da igreja? Como São Paulo encararia essa loucura, essa folia completa que se padroniza nos nossos tempos, né, sob forma de bem? Não é o mesmo São Paulo que diz: ai de mim se eu não evangelizar? Ora, o que é evangelizar para São Paulo? Será que evangelizar é somente falar de Cristo para os pagãos? Será que evangelizar somente é cantar uma música bonita e abraçar as pessoas? Será que evangelizar é simplesmente sair na rua e dar um exemplo de caridade, como fazia São Francisco? Sem dúvida, tudo isso pode ser evangelizar, mas eu tenho certeza que São Paulo não se referia a nenhuma dessas coisas. São Paulo estava dizendo: evangelizar, sim, dizendo aquilo que é para dizer, insistindo oportuna e inoportunamente. Veja o que ele diz lá. Vamos ler as cartas de São Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4. Ele fala: prega a verdade, insiste, oportuna e inoportunamente, porque vai chegar os tempos em que os homens não suportarão mais a sã doutrina da salvação. Então, se a pessoa não quiser falar em igreja católica, acha que esse nome está manjado, então vamos falar em sã doutrina da salvação. Só pode ser uma porque ele colocou no singular. Então vamos dizer, a sã doutrina da salvação, qual é ela? Vamos estudar essa doutrina, vamos ser discípulos dessa doutrina e vamos pregar essa verdade até o fim, oportuna e inoportunamente. Porque do contrário, nós não cumprimos o ministério de Cristo. Do contrário, nós não somos evangelizadores. Do contrário, nós não somos verdadeiros cristãos. Isso é ser verdadeiro cristão. Antes de ter uma caridade para dar um abraço num amigo, num vizinho ou num protestante que mora do lado da minha casa, eu tenho que ter a máxima caridade de mostrar para ele os erros da falsa religião que ele segue. E mostrar para ele que ele se afastou da sã doutrina da salvação quando, ao invés de seguir o apóstolo São Paulo ou os outros apóstolos, ele seguiu as loucuras de Lutero ou as loucuras do fundador da religião dele. Que com certeza a religião dele tem um fundador, ela não veio de Cristo. Né? Então, como que eu posso partir, né, de um princípio bíblico, né, um princípio bíblico verdadeiro de evangelização com essa completa loucura moderna de querer abraçar todos os cristãos como se não existisse diferença entre as igrejas e entre as religiões? Pelo amor de Deus, eu acabo de escutar ontem um anúncio na rádio e eles dizendo: porque nós temos que respeitar porque cada um tem a sua tradição religiosa. Não, eu fiz questão de abrir os ouvidos para escutar bem o que é isso que eles estão dizendo. É lógico que cada um tem a sua tradição religiosa dentro do contexto da Igreja Católica. Então você tem os ritos orientais, os ritos diferentes no Ocidente, você tem tradições que vêm, né, daquela própria região, daquela história, daqueles lugares. Mas você dizer que as tradições religiosas, independente das tradições religiosas, todos nós formamos
uma só família, isso é completo nivelamento de 2000 anos de ensino. Então quer dizer que a igreja, desde o primeiro concílio, ela não tinha nenhuma razão de trabalhar, de se reunir, de debater e de ter tanto esforço. O que nós estamos querendo dizer aqui, sempre eu volto à questão, não é no sentido de promover a guerra de religiões. Porque as guerras de religiões são um capítulo negro na história. Ninguém vai dizer que os católicos ou os protestantes, ou ambos, estavam com a razão quando se mataram uns aos outros no século XVI, quando fizeram tantas confusões e tantos momentos de tensão e de sofrimento na história das pessoas. Isso de forma alguma pode vir de Deus. Porém, também não significa que eu vou sair da guerra da religião e entrar num outro extremo, que significa abolir as diferenças de religião e dizer que todos somos perfeitamente iguais diante de Deus. A Igreja Católica tem as suas tradições, a Igreja Evangélica tem as suas tradições, depois os que se dizem ortodoxos têm as suas tradições, e todos nós vamos sentar juntos e vamos comer numa mesma mesa dizendo: acabou, não existe diferença entre nós. Isso é completamente falso. Então é isso que o Papa Pio XI quis alertar nessa encíclica, através desse ensinamento. Então ele primeiro faz esse alerta e depois ele começa a entrar agora numa explicação resumida, mas muito bem feita também, que eu vou ler aqui para vós caridades. Então primeiro ele diz, olha, só uma religião pode ser verdadeira. E essa religião é revelada por Deus. Então primeiro, fomos criados por Deus, Criador de todas as coisas, para este fim, conhecê-lo e servi-lo. O nosso Criador, portanto, tem pleno direito de ser servido. Isso aqui já é uma frase impressionante. No mundo moderno hoje, dizer uma frase dessa já é uma bomba. O Criador tem direito de ser servido. Acabou. Já começa por aí. Depois, poderia Deus ter estabelecido apenas uma lei da natureza para o governo do homem? Ele, ao criá-lo, gravou-a no seu espírito e poderia, portanto, a partir daí, governar os seus atos pela providência ordinária dessa mesma lei. Mas preferiu dar preceitos aos quais nós obedecêssemos. E no decurso dos tempos, desde o começo do gênero humano até a vinda e a pregação de Jesus Cristo, ele próprio ensinou ao homem, naturalmente dotado de razão, os deveres que seriam exigidos para com o Criador. Então está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra a não ser aquela que se funda na palavra revelada de Deus. Então isso aqui é evidente. Até aqui os protestantes vão concordar conosco que a palavra de Deus é aquela ali que foi revelada. Perfeito. Mas para a glória de Deus e para a nossa salvação, em relação a uma coisa e outra, o Filho de Deus instituiu na terra a sua igreja. Então aqui é uma verdade de fé. O Filho de Deus instituiu na terra a sua igreja. Essa é uma afirmação que nenhum dos protestantes vão concordar. Porque a doutrina protestante ela parte desse fundamento. Cristo não fundou a igreja. Somos nós que fazemos uma igreja conforme a gente quer. Então, se Cristo não fundou a igreja, então a Igreja Católica também não tem razão de existir. Quer dizer que no congresso de todos esses membros dessa família ecumênica, a única igreja que não pode estar presente é a Igreja Católica. E é por isso que nós temos que lamentar que a Igreja Ecumênica que promove esses encontros, que promove essa semana de oração pela unidade dos cristãos, uma oração que não está sendo ouvida por Deus, que não está baseada na fé, Deus ele transmitiu a fé, então para que ele ouça uma oração, é preciso que a pessoa pelo menos se conforme à verdadeira fé, a não ser que ela seja ignorante, mas se ela resiste à verdadeira fé e à verdadeira doutrina, como ela quer ser ouvida por Deus? Então essa igreja, esse movimento ecumênico, que hoje se diz ali, promovido pela Igreja Católica, entre aspas, não pode
ser a face da verdadeira Igreja Católica. Isso é evidente, né? Não estou dizendo que necessariamente todos que estão pertencendo hoje à Igreja Católica não são católicos. Mas eu estou afirmando, conforme o próprio Papa Leão XIII afirmou antes, né, em algumas das suas encíclicas, e depois os outros papas reafirmaram também, mas eu digo Papa Leão XIII porque ele fez de uma forma mais desenvolvida, né, que as pessoas entendessem que a instituição da Igreja coincide com a fé católica. Mas acima da instituição, ou seja, daquela estrutura que a gente conhece, né, do organismo, da estrutura visível, Igreja, existe a fé católica. Então, se a pessoa não tem a fé católica, ela, mesmo que esteja na estrutura visível da Igreja, ela não é mais católica. Ela se autoexcomungou, porque ela não tem mais a fé. Então, isso é também um ponto fundamental para a nossa compreensão. Né? Então, continua. A única religião revelada é a Igreja Católica. Então, isso não significa que é a minha religião, que é melhor que a sua, não significa que é a estrutura dessa igreja que tem lá a Basílica de São Pedro. Não. Acima de qualquer coisa subjetiva, Deus revelou uma doutrina e revelou uma igreja, deu também para nós uma igreja para manter essa doutrina, para guardar o depósito dessa fé. E é isso que nós chamamos de Igreja Católica. E ela não é minha nem sua, ela é aberta a todas as pessoas que queiram ter comunhão com Deus e que creiam, né, que se submetam a essa verdadeira fé. É simples. Então, isso não pode ser motivo de guerra, nem motivo de tristeza, de inveja, porque qualquer um pode ter acesso à Igreja Católica e pode ser santo na Igreja Católica na noite para o dia. Basta pedir o batismo e professar a fé. É simples, né? Então a pessoa não pode dizer, é sua igreja, é minha igreja. Não, é a igreja de todos, é a igreja de Cristo. Então participe dessa igreja e vamos fazer a unidade dos cristãos dentro da verdadeira igreja. Né? Então veja aí, ó. Acreditamos, pois, que os que afirmam serem cristãos não possam fazê-lo sem crer que uma igreja, uma só, foi fundada por Cristo. Mas se indaga, além disso, qual deva ser ela pela vontade do seu autor, então já não estão todos em consenso. Assim, por exemplo, muitíssimos negam a necessidade da Igreja de Cristo visível e perceptível, né? Um só magistério, uma só igreja, um só regime. E, portanto, julgam que a igreja perceptível e visível é uma federação de várias comunidades cristãs, embora aderentes, cada uma delas, a doutrinas opostas entre si. Então, aí que está o problema. Nada impede que as várias comunidades cristãs vão aderindo umas com as outras até formar o conjunto da Igreja Católica. Porém, todas elas são obrigadas a manifestar a mesma doutrina. Porque se elas não têm a mesma doutrina, então é preciso que elas entrem em debate com a doutrina. Né? E aquela doutrina que prevalece, que é a verdadeira, ela é a doutrina católica. Sempre que você coloque em todos os momentos da igreja onde hoje houve uma crise doutrinal, ou seja, uma determinada comunidade cristã começou a expressar uma fé diferente. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para eles, olha, você está dizendo uma coisa que não está certa. Né? E o próprio Jesus explicou isso. Se alguém começar a desviar-se, vai lá, repreende essa pessoa em segredo. Se essa pessoa continuar assim, então você vai lá e repreende de novo, chama um outro, fala a igreja. Né? Jesus mesmo disse, o Evangelho diz. Então avisa a igreja. A igreja nesse momento vai fazer um concílio. O concílio vai reunir para poder dizer, olha, todos aqui estamos de acordo que a fé sempre falou isso, desde os apóstolos a gente teve essa noção aqui, isso daqui é uma coisa mais antiga, isso é uma coisa certa, é uma coisa perfeita, uma coisa que já foi demonstrada, então você está no erro. Se você não se submete a esse erro, automaticamente você se exclui da comunhão dos cristãos na igreja de Cristo, na igreja católica. Né? Então, olha como acontece então.
Cristo Senhor instituiu sua igreja como uma sociedade perfeita de natureza externa e perceptível, a qual nos tempos futuros prosseguiria a obra da reparação do gênero humano, pela regência de uma só cabeça. Então vem aí várias citações, como Mateus 16, Lucas 22, João 21, 15, 17, e pelo magistério de uma voz viva, pela dispensação dos sacramentos, fontes de graça, e por esse motivo, por comparações, afirmou-a semelhante a um reino, a uma casa, a um redil de ovelhas e a um rebanho. Então essa igreja, fundada de modo admirável, ao lhe serem retirados o seu fundador e os seus apóstolos, que por primeiro a propagaram, em razão da morte deles, não poderia cessar de existir e ser extinta, uma vez de que ela era aquela a quem, sem nenhuma discriminação quanto a lugares e a tempos, fora dado o preceito de conduzir todos os homens à salvação eterna. Então, de fato, a igreja permaneceu, mesmo depois da morte dos apóstolos. E aí continua. Acaso faltaria à igreja algo quanto à virtude e eficácia no cumprimento perene desse munus, que o próprio Cristo prometeu quando disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos? Então, continua no ponto número 9. O erro capital do movimento ecumênico é a pretendida união das igrejas cristãs. Então, ocorre-nos dever de esclarecer e afastar aqui uma opinião falsa, da qual parece depender toda essa questão. Eles costumam dizer que Cristo dizia: para que todos sejam um, haverá um só rebanho, um só pastor. Todavia, eles fazem com que essas palavras signifiquem um desejo de uma prece de Cristo que ainda estava carente de seu efeito. Como se fosse a unidade da fé de regime distintivo da verdadeira Igreja de Cristo, quase nunca existiu até hoje. Então, agora nós vamos desejar essa fictícia unidade. Acrescentam que a Igreja é por si mesma a natureza dividida em partes, isto é, que ela conta de muitas igrejas e comunidades particulares que, mesmo estejam separadas, possam ter alguns capítulos comuns de doutrina e mesmo que discordemos dos demais. Cada uma delas tem os mesmos direitos e a igreja foi una e única somente naquela época dos apóstolos, lá na época dos concílios ecumênicos. Depois ela se tornou esse mosaico de pequenas comunidades, como eles estão dizendo hoje. Essas são as afirmações comuns. Existem, contudo, os que estabelecem e concedem que o chamado protestantismo, de modo bastante inconsiderado, deixou de lado certos capítulos da fé e alguns ritos do culto exterior, sem dúvida gratos e úteis, que, pelo contrário, a Igreja Romana ainda conserva. Mas de imediato acrescentam que essa mesma igreja também agiu mal, corrompendo a religião primitiva, fazendo outras coisas novas, inventando. Então quer dizer que essa igreja romana também não seria a igreja referência mais perfeita. E se é possível encontrar muitos acatólicos pregando a união fraterna em Jesus Cristo, entretanto, não encontrareis nenhum deles em cujos pensamentos esteja a submissão e a obediência ao Papa, enquanto governante dessa Igreja de Cristo. Afirmam eles que tratariam de bom grado com a Igreja Romana, mas com igualdade de direitos, ou seja, de igual para igual. Então veja como a situação é difícil. É claro que tudo que eu estou dizendo aqui sempre tem que ser colocado entre parênteses que submissão ao Papa e referência de Igreja Católica, hoje em dia, nos nossos tempos de apostasia, é completamente impossível. Submissão ao Papa hoje significa aderir à sua apostasia. Referência de Igreja Católica hoje significa fazer exatamente o contrário do que o Papa Pio XI está mandando a gente fazer. Então, para permanecer católicos, a gente também tem que ter esse discernimento. Não é que a gente vai agora abraçar a Igreja Católica como se apresenta hoje em dia. Temos que apresentar a verdadeira Igreja Católica primeiro, que está aí
de alguma forma escondida, camuflada, misteriosamente, né, viva e ao mesmo tempo sepultada, né? A gente não consegue entender exatamente qual que é o sentido exato desse mistério, mas a gente resume tudo isso na palavra de São Paulo, que ele disse: vai acontecer uma apostasia. Essa apostasia só pode ser possível com o Papa, porque se fosse uma apostasia de um grupo sem o Papa, não seria apostasia, seria cisma. Isso o próprio São Jerônimo explicava. Então, quando fala em apostasia, é uma decadência geral com o Papa liderando, né? Então, infelizmente, nós chegamos nesse tempo. Porém, Deus nos dá discernimento para agirmos mesmo nessa situação catastrófica, né? Então ele diz claramente, é o ponto número 10, a Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões, que essas reuniões são ilícitas, e aprovar e contribuir para essas iniciativas dão autoridade para uma falsa religião cristã que é inimiga da Igreja de Cristo. Então veja que impressionante essa frase. Essa frase aqui de Pio XII, ela é perfeita. A pessoa pode, Pio XI, né? Ela pode anotar essa frase e guardar bem que essa falsa religião cristã que eles estão promovendo com esse movimento ecumênico, ela é inimiga da única Igreja de Cristo. Então, a verdade revelada não admite transações nem pactuações. E depois ele continua: a Igreja Católica é a depositária infalível da verdade. Como diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 41, que eles disseram que eram testemunhas pré-ordenadas por Deus, que eles tinham autoridade de Deus para serem testemunhas e serem pessoas que estavam designadas para regir a Igreja. Depois, outro ponto importantíssimo, é o ponto número 13. Sem fé não há verdadeira caridade. Então quer dizer que esses pancristãos, como diz aqui o Papa, que se empenham na união das igrejas, né, eles parecem ter um nobre conselho da caridade, né? Vamos na caridade, vamos ser um só. Onde há caridade e amor, aí está o Senhor. Vamos cantar juntos, se abraçar, chorar, beijar, aquela emoção, né? Toda aquela emoção. E hoje em dia, como as pessoas gostam da emoção, né, então aquilo ali faz um sucesso, né? Entretanto, olha, veja aí o que diz: pelo que como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, então sem essa fé íntegra e sincera como fundamento, os discípulos de Cristo não podem ter verdadeira caridade e nem chegar com frutos, com sucesso, à verdadeira unidade da fé. Então é aqui que eu me lembro de um pastor protestante que nós estávamos vendo outro dia, né, fazendo aí um vídeo e dizendo, né, esse pastor protestante criticando esses concílios, esses encontros ecumênicos, né, de igrejas cristãs, e esse pastor protestante dizendo: nós não podemos participar dessas reuniões. Por quê? Porque essas reuniões, elas promovem uma amizade entre os cristãos que é falsa. Por quê? Porque eles não chegaram a um consenso no que diz respeito à fé. Então veja bem, é um pastor, né, que está dizendo. Ele se recusou, ele teve um convite para participar de uma reunião ecumênica dessa, com certeza promovida pelo bispo lá da cidade dele, né? É o bispo que chama, é o bispo da Igreja Católica que chama. É ele que vai fazer o papel, né, de promover essas péssimas reuniões ecumênicas. E aí o pastor lá recebeu a carta e tudo e fez um vídeo dizendo: olha, eu recusei. Por quê? Porque nós não podemos participar dessas reuniões. Ali não está o Espírito de Deus, está o Espírito do diabo. Porque é uma falsa paz, uma falsa união, uma falsa caridade. No final das contas, ali, nós somos obrigados a renunciar aos nossos valores. Então veja que ele é uma pessoa coerente, né? Mesmo que ele esteja ali nos erros do protestantismo, ele é coerente com aquilo que ele está dizendo. E digo mais, o Papa Leão XIII, né, que viveu mais de 150, vamos dizer, pontificado há quase 150 anos atrás, mas ele tinha uma visão exata do que era ecumenismo. Quando perguntava para ele como promover o ecumenismo, o Papa Leão XIII respondia:
vamos promover o ecumenismo começando por aquilo que é justo. O que é mais justo? Trazer de volta os cristãos católicos do Oriente que ficaram cismáticos, que ficaram separados do Romano Pontífice. Então foi o Papa Leão XIII que fez um esforço enorme para trazer várias comunidades dos ortodoxos, né, para a comunhão da Igreja Católica. Por quê? Porque esses tais eram ortodoxos, ou seja, tinham a verdadeira fé. Então era justo que eles que tinham a verdadeira fé ficassem unidos em caridade numa mesma igreja com os católicos romanos, que também eram ortodoxos, porque também guardavam a verdadeira fé. Então, essa unidade de fé os atraiu, aí eles discutiram as rixas e os problemas históricos, as mágoas, fizeram as pazes, e essa paz foi duradoura, e eles se tornaram, até hoje, né, grandes comunidades unidas à Igreja Católica. Né? Entretanto, esses mesmos hoje se perguntam, qual é o sentido de nós fazermos tanto esforço para promover a unidade com o Papa, se o próprio Papa chega e diz, não, para mim é indiferente, você pode ser protestante, você pode ser separado da igreja, não importa. O que importa é que nós estejamos todos sobre uma única amizade, uma única família, né, um único amor. Então, apesar disso parecer humanamente, né, veja bem a palavra aqui que eu sublinho, humanamente muito bonito, né, isso é completamente falso. Então o que eu estou tentando aqui, né, sempre reapresentar é essa coerência que nós temos que ter como católicos. Se eu sou católico hoje, só tenho uma escolha. Ou eu faço uma opção pelos papas antes do concílio, ou eu faço uma opção pelos papas depois do concílio. Isso aí não tem como ficar com os dois. Né? Os dois são contraditórios. Ou eu escolho os papas que viveram de São Pedro até o concílio Vaticano II, ou eu escolho esses papas do Vaticano II para frente. É por isso mesmo que esses papas do Vaticano II para frente nunca citam os antigos papas. É como se eles não existissem. Os concílios ecumênicos raramente são citados. E aqui concílio ecumênico tinha um verdadeiro valor de ecumênico, que juntava toda a Igreja Católica. E ali era ecumênica. Né? Agora, ecumenismo com aquele que não é católico é simplesmente uma falácia. E isso aqui está bem claro no texto do Papa Pio XI. Então quer dizer que nós não precisamos repudiar, negar, nem ofender os papas depois do concílio. Mas nós precisamos ter um mínimo discernimento e constatar que eles estão se desviando cada vez mais, agora então com o Papa Francisco, de uma forma aberta e escancarada, né, estão se desviando da doutrina da Igreja Católica. Então, se eles estão se desviando dessa doutrina e se eles estão promovendo uma apostasia, eu não posso chegar e dizer, não, mas como eu sou uma pessoa que devo obediência ao Papa, então eu entro na apostasia junto com o Papa. Né? Não, de forma alguma. É a mesma coisa que você disser que quando São Pedro começou a andar nas águas, né, Cristo estava lá andando nas águas, estava falando, vem Pedro, e Pedro estava andando sobre as águas. E de repente Pedro começou a afundar nas águas. Né? Aí eu agora sou o apóstolo Tiago e eu vou mergulhar nas águas, porque Pedro está afundando, eu tenho que afundar também. Seria uma loucura. Né? Eu, pelo contrário, eu tenho que ficar olhando para Pedro e falando, olha lá, ele está indo embora, está afundando, o que vai acontecer com ele? Até o momento que Cristo vai lá e levanta ele, e tira ele do abismo. Né? Porque ele, com certeza, no movimento que faz, está se perdendo e perdendo todos aqueles que o seguem. Porque ele está indo no caminho completamente falso. Mas por que ele está indo no caminho falso? Não é porque ele simplesmente não sabe, né? Ou não entende, ou se deixou convencer por alguma coisa secundária. Não, é porque ele, junto com todos os que seguem, né, esse mesmo movimento, que foram formados por esse movimento
ecumênico que se iniciou com o Vaticano II, estão fazendo o jogo, né, estão fazendo o trabalho do catolicismo liberal que foi condenado por vários papas nos séculos precedentes. E o que vai levar, a que ponto vai levar o catolicismo liberal? A religião universal, ao noachismo e ao advento do anticristo. Então isso é previsto, né? Está previsto nas Escrituras, Nosso Senhor advertiu disso, né? É uma traição contra o Evangelho, é uma pretensão de ser maior do que todos os outros anteriores que condenaram essas falsas doutrinas e, portanto, é um grave pecado, né? É uma grave ofensa a Deus. Mas, infelizmente, eles não percebem, seja por ignorância, né? Muitos estão na ignorância, e outros por malícia mesmo, né? E esses na malícia, cada vez mais se aprofundam na sua malícia. Porque realmente foram pessoas que não cultivaram o amor a Deus e foram aos poucos perdendo a fé. Então ele diz aqui, olha, o Papa, que a união das igrejas cristãs é uma união irracional, né? É uma união que não faz sentido, é uma união que não pode acontecer de forma alguma. É princípio até do indiferentismo e do modernismo, né? São as frases que ele coloca aqui também, citando o magistério anterior da igreja. E depois ele ainda conclui o seguinte, que a única maneira de unir todos os cristãos, né? Isso aqui faz questão de ler com um exemplo belíssimo, né? Que diz aqui, ó, assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta sé apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes às reuniões de não católicos. Porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à verdadeira e única Igreja de Cristo. Uma vez que eles infelizmente se apartaram dela. Então o único modo, vamos promover a união dos cristãos, como eu falei no começo, vamos, é coisa justa, é coisa boa, é o desejo de Cristo. Como que nós vamos fazer isso? Convertendo essas pessoas, mostrando os erros que eles têm e fazendo essas pessoas voltarem para a igreja verdadeira. Ora, dizemos a única igreja de Cristo, sem dúvida, ela é a todos manifesta pela vontade do seu autor. Ela perpetuamente permanecerá tal qual ele próprio a instituiu para a salvação de todos. Pois a mística esposa de Cristo jamais se contaminou, até aquele tempo, né? Jamais se contaminou com o decurso dos séculos, nem em época alguma poderá ser contaminada, né? Isso é interessante aqui que o Papa diz que a esposa jamais será contaminada. Então, como interpretar por que acontece tantas coisas hoje em dia, que claramente é uma contaminação, e o que está acontecendo, né? Então aqui a gente explicaria assim, que ali não é a esposa de Cristo que está sendo contaminada. A esposa de Cristo ela está como que amarrada, né? E trancada lá dentro de um cárcere, né? Lá no fundo de um poço, lá de uma caverna do Vaticano. E a esposa de Cristo, uma vez, né, trancada, ali amordaçada, ela dá lugar a uma falsa, né, como se fosse uma amante, né, entre aspas, porque Cristo não tem amor nenhum por ela, mas como se fosse uma segunda esposa falsa, né, que se veste tal qual, mas que não tem o mesmo espírito, porque não reflete os mesmos pensamentos nem a mesma fé. Então isso é só uma tentativa de aproximar um entendimento, né? Uma vez que São Cipriano diz, a esposa de Cristo não pode ser adulterada. Ela é incorrupta, ela é pudica, ela conhece só uma casa e guarda com casto pudor e santidade de um só cubículo, né? De um só cubículo, quer dizer que é um só espaço ali que ela divide com o seu esposo, que é Cristo. E o mesmo Santo Mártir, com direito e com razão, grandemente se admirava de que pudesse alguém acreditar que essa unidade que procede da firmeza de Deus pudesse se cindir e ser quebrada na igreja pelo divórcio de vontades em conflito. Portanto, dado que o corpo místico de Cristo, que é a igreja,
é um só, como diz 1 Coríntios 12:12, compacto e conexo, como diz a continuação do texto de Efésios capítulo 4, versículo 15, a semelhança do seu corpo físico, seria inepta e estultice afirmar alguém que ele pode constar de membros desunidos e separados. Pois quem não está unido com ele não é membro seu, nem está unido à cabeça que é Cristo. Ora, assim então, nós encerramos essa nossa pequena conferência, né, sobre esse tema. Espero que a gente tenha tido a oportunidade de esclarecer as dúvidas e, com toda a caridade, com todo o amor, é que nós devemos acolher as pessoas que estão separadas da igreja. E essas pessoas que estão separadas da igreja hoje em dia começam pelos católicos. Porque os católicos que não conhecem mais a verdadeira fé estão separados da igreja, são cismáticos, estão excomungados, estão fora da cabeça que é Cristo. Então, primeiro trazer esses para a verdadeira igreja, para a conversão à verdadeira fé, né? Aqueles que se dizem católicos. Depois, dirigir-se àqueles que se dizem ortodoxos, que são também, né, parte daquela única igreja apostólica, porque vieram das tradições dos apóstolos e guardam os verdadeiros sacramentos. Esses tais, né, que guardam a verdadeira fé, têm que estar unidos à verdadeira igreja, que é a única igreja católica e apostólica. Então, uma vez formando com eles essa unidade, né, isso também não vai ser possível enquanto nós não dermos exemplo da nossa própria conversão e santidade, então nós poderemos, junto com eles, atrair aqueles que se dizem seguidores de Lutero, protestantes, evangélicos, qualquer título que se dê. Eles são também muito queridos por Deus, porque eu conheço muitíssimos deles que têm uma fé, né, no sentido de uma confiança em Deus extraordinária, têm um desejo singular de procurar os caminhos de Deus, mas que infelizmente ficam travados na hora de converterem-se à Igreja Católica, principalmente quando vem a situação hoje em dia, que é realmente desestimuladora, porque a face da igreja, aquela igreja esposa de Cristo, que existia no tempo aí que Pio XI apresentou esse ensinamento tão firme, tão perfeito, hoje em dia está completamente desfigurada. Então, de alguma forma, nós podemos atrair esses protestantes de boa vontade, ou mesmo os muçulmanos e outras pessoas de outras religiões, na medida em que pelo menos a gente guarda a verdadeira fé católica e mostra para eles, olha, aqui é o único caminho de salvação, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, então um só Deus e Pai de todos. Venha então para essa verdadeira igreja, entenda a verdadeira doutrina, se converta à verdadeira fé e a partir daí você vai receber a graça, você vai ter a sua vida de intimidade, de oração com Deus muito mais perfeita, muito mais desenvolvida do que você teve antes, não obstante Deus possa ter tido consideração ou ter te dado algumas graças, mas com certeza te dará muito mais se você tem a humildade de se converter, né? Então, com esse propósito, com essa noção, com esse ensinamento, é que nós temos que rezar pela unidade dos cristãos e rezar pela conversão de todos aqueles que não pertencem ao número dos verdadeiros cristãos. Que eles possam também se salvar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.